Nova Chevrolet Montana 2023, essa é a versão top de linha Premier. Os preços desse modelo serão revelados no próximo dia 10 de fevereiro. Então neste vídeo nós vamos mostrar todos os detalhes técnicos, dados de consumo e também uma avaliação dinâmica. Mas antes eu peço para quem está assistindo que dê um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado das novidades do setor automotivo. Então ela é uma picape médio compacto. Ela chega para disputar o segmento com a Fiat Toro e também com a Renault Oroch. Esse modelo ele tem 4,72 metros de comprimento, ou seja, ele é 22 centímetros menor do que a Toro, mais ou menos o mesmo tamanho da Oroch. De entre-eixos 2,80 metros, um entre-eixos muito interessante, tipo de um BMW Série 3, mais ou menos. A altura dela é de 1,66 m, em termos de largura em torno de 1,80 m. Então é um modelo nessa configuração top de linha que pesa aí cerca de 1.300, 1.350 quilos, e ela vem sempre com um motor 1.2 turbo com transmissão manual ou transmissão automática. Essa picape traz, em termos de design, uma nova diretriz de design em termos mundiais da GM. Você tem a parte superior, um sistema de iluminação diurno em LED, dividido com os faróis principais na parte inferior. A gente tem aqui alguns elementos em Dark Chrome. Nessa configuração Premier, você tem rodas pintadas também num tom mais escuro. A gente pode observar que esse modelo ele tem freios a disco na dianteira, freios a tambor na traseira. E aqui o design da traseira, você tem um elemento de interligação preto, o padrão da marca Chevrolet em alto relevo na tampa do porta-malas, o modelo na parte inferior esquerda e o fato de ser um modelo turbinado na parte direita e na parte superior direita, a versão que no caso é a versão top de linha Premier. Uma das características importantes é o fato de ela contar com essa caçamba, com diversos recursos. Essa caçamba ela tem 874 litros de capacidade volumétrica, pouco menor do que a da Toro. A Toro tem 937 litros de capacidade volumétrica e carrega até 750 quilos. Diferencial da Chevrolet Montana é o fato dela contar com esse sistema multiflex que permite você transportar, por exemplo, compras de supermercado. Então tem uma série de recursos aqui nessa modularidade da caçamba que aumenta a versatilidade dela. Você tem uma tomada de 12 volts. Enfim, é uma caçamba realmente com alguns diferenciais por esse recurso denominado multiflex. O motor da nova Montana é o tradicional, mesmo motor que vem sendo utilizado no Chevrolet Tracker top de linha, que é o tricilíndrico 1.2 turbo com 133 cavalos, tem 21,4 kgfm de torque. Essas duas versões, essa versão Premier e a versão LTZ, ela vem com transmissão automática de 6 velocidades. Nós vamos avaliar ela dinamicamente. Tem um revestimento forno absorvente. Um outro recurso da caçamba que é interessante, mas é o fato de você ter uma abertura da tampa da caçamba por meio de amortecedor, então a tampa não cai. E você tem aqui também uma novidade, que é o fato de ele contar com esses locais para você pisar quando você vai fazer você vai subir na caçamba, para colocar algum recurso, para acomodar alguns objetos. Então você tem essa funcionalidade. Vamos dar uma olhada no interior. Então um carro com 2,80 metros. Vocês podem observar aqui, ele está ajustado para uma pessoa com 1,70 m, 1,75 m na dianteira. Tem um bom espaço na traseira. Você tem aí duas portas USB. Tem também uma porta de conectividade de energia. 3 apoios de cabeça traseiros. Não tem o descansa-braço central. Essa configuração é a top de linha, então ela vem com o ar-condicionado digital, com zona única de climatização, vem com esse sistema multimídia, que ele é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, via Bluetooth. Ele tem também uma conexão LTE 4G, então ela tem uma conexão à internet via 4G, e permite você compartilhar essa conexão via um hotspot Wi-Fi, dispositivos dentro da Montana. Então, um cluster de instrumentos analógico com um elemento digital no centro. Você tem um volante multifuncional e essa nova Montana
nessa configuração top, com o piloto automático, o limitador de velocidade, o volante revestido em couro. Pacote aí realmente bastante completo, vidros elétricos nas 4 portas, tem o sistema OnStar já presente de fábrica. Ela tem um acabamento aqui no painel que é revestimento em material de maior qualidade, não é exatamente um material macio, mas você tem uma costura dando um aspecto de sofisticação. O interior realmente parece de um SUV aí de categoria intermediária para luxo. Um descansa-braço, e ele também não permite que você faça o ajuste longitudinal. E o volante, você tem ajuste de altura e de profundidade, que é a versão Premier. Ela tem a partida por botão, né? Então chave presencial, que aí no caso está aqui, né? Importante apontar que essa Montana, ela conta também com sensor de ponto cego. Acho que é a primeira picape a dispor desse recurso, né? Então é importante recursos de segurança. Ela vem com 6 airbags, controle de estabilidade, controle de tração e também auxiliar de partida em rampa. É isso, pessoal, essa é a apresentação externa. Os dados de consumo vocês viram, nós colocamos nas legendas. E agora vamos para uma avaliação dinâmica da nova Montana 2023, versão top de linha Premier. Bom, pessoal, então vamos começar a avaliação dinâmica da nova Montana 2023. Configuração Premier, top de linha, com partida por botão, chave presencial, chave já está aqui no carro. 1.2 turbo, automática, coloca em D e vamos sair, né? Essa nova Montana 2023, vocês já viram todas as especificações dimensionais, externa. O consumo a gente já colocou também nas legendas, lembrando, em estrada, essa configuração com gasolina, segundo o Inmetro, 13,3 km por litro de gasolina em estrada. Aqui a gente está com uma média de 10,8, mas está sendo feito teste, tem percurso urbano também, mas eu já consegui aqui a média de 12,9 em estrada. Achei bom o consumo para um carro, 1.300 kg, e essa versão ela acelera de 0 a 100 em 11,2 segundos. Essa configuração turbinada com transmissão automática. Já a configuração manual, que são as duas versões de acesso, 0 a 100 em 10,7 segundos, um pouco mais rápida. E esse modelo, a Montana, a gente está andando aqui, vocês podem observar, estamos andando numa via de paralelepípedo, bastante irregular, e um aspecto que chama a atenção é o fato do isolamento da cabine das irregularidades do piso. Então você tem uma cabine bastante confortável, apesar do piso bastante irregular, e um aspecto bem interessante, ela não pula. Isso é interessante porque você tem uma suspensão traseira semi-independente com eixo de torção tradicional, suspensão não de picape, normalmente SUVs adotam esse tipo de suspensão, eixo traseiro, eixo de torção semi-independente. Uma picape normalmente 4x4 adota normalmente multilink, né? E em geral 4x2 também acaba adotando eixo de torção. Então essa daqui é eixo de torção na traseira. Tem uma questão que a traseira sempre é leve de picape, então ela acaba pulando. Esse carro aqui especificamente não está pulando. Eu achei super interessante, muito confortável. O comportamento realmente é de SUV. Funcionamento, uma direção elétrica aqui muito agradável. Ela é muito leve em cidade, tem a progressividade que à medida que você aumenta a velocidade, ele reduz a assistência, então transmite mais segurança. É um carro realmente que é agradável para utilizar, sobretudo em vários tipos de piso, né? Isso aqui é um piso mais comprometido, mas também utilização urbana. Pelo fato dela medir 4,72, eu acho ela mais prática, por exemplo, do que a Toro, que mede 4,94. Então ela tem esse aspecto interessante do fato de ter uma dimensão intermediária, entre a estrada e a Toro, né? A Toro com 4,94, essa picape aqui com 4,72. É um carro com 1.300 kg, é uma picape com 1.300 kg. Então realmente você percebe que ela tem bastante agilidade. Mas apenas configuração 4x2, não há previsão de disponibilidade de versão 4x4, né? Mas eu achei que o ajuste, né, de engenharia que foi encontrado pela GM
para a suspensão, realmente ficou bem legal, porque está propiciando conforto. Esse modelo, ele tem uma suspensão um pouco mais firme, porém, eu não achei que prejudicou o conforto, mas você percebe, quem está acostumado a andar com carro da GM, vai ver que essa suspensão um pouco mais firme, mas teve essa vantagem, ó, talvez a engenharia teve que fazer isso para manter a possibilidade de você trafegar com o carro em vias muito irregulares como essa que a gente está andando, e ela ser uma picape, porém se comportar como um SUV, entendeu? Ela se comporta como um SUV porque não bate, não pula muito, né? Então isso aí eu achei bem interessante. Mas apesar da suspensão ser um pouco mais firme do que normalmente se espera de um Chevrolet, ela ainda está muito adequada para o conforto. Aliás, conforto mesmo, um carro realmente muito confortável, tanto para quem está dirigindo, né? A direção aqui, muito agradável de ser utilizada, muito leve, muito precisa também, com muito feedback do que você tem da pista, né? Não parece um carro muito isolado da pista, você percebe, o carro te transmite o que está acontecendo na pista. Mesmo nesse tipo de piso que é mais escorregadinho, então a gente consegue aí também transmitir segurança. Então é bem legal. Agora um carro realmente muito legal, o Nova Montana 2023. Então ali a gente estava andando numa pista de paralelepípedo bem irregular. Aqui a gente está andando já numa estradinha vicinal com asfalto liso, e a Montana também bem agradável. Gostei muito do comportamento dela em todos esses ambientes, inclusive o ambiente urbano, apesar de ser uma picape, mas pelo fato dela não ter dimensões tão avantajadas assim, ela acaba sendo mais prática, tem uma versatilidade bem interessante, tanto em utilização urbana quanto qualquer tipo de estrada, tanto rodovia, e aqui em rodovias de autopistas, né, com velocidade aí de 100, 120 km por hora, é bem interessante que ela também é bem estável, bastante estabilidade direcional, transmite segurança para o motorista mesmo em alta velocidade quando você tem que fazer ultrapassagens. Então bem legal o compromisso, né, o ajuste geral da mecânica ficou bem interessante dessa Nova Montana 2023. Um carro realmente deve fazer muito sucesso no mercado, realmente impressiona bastante, muito agradável de ser conduzido, muito mesmo. Nossas impressões numa autoestrada com a Nova Montana 2023. A velocidade aqui é 100 km por hora, né? Daqui a pouco chega a 110. Vamos ligar o piloto automático aqui a 103. Mas nesse tipo de via, né, em geral o picape acaba sofrendo com oscilação de ventos laterais, né? Mas no caso dessa picape não estou percebendo isso. Ela realmente apresenta boa estabilidade direcional, aquilo que foi falado, né? O projeto dela foi muito para se parecer como um SUV, e ele realmente parece um SUV. Evidentemente ele tem também como SUV o centro de gravidade um pouco mais elevado, então não pode abusar muito em curvas, mas o comportamento, em termos de conforto, de silêncio interno, vocês podem observar, a gente está andando a 100 km por hora com o câmbio, com o motor rodando a 2000 RPM. Isso porque é um câmbio automático que a gente está num aclive, então ele está acabando colocando o motor numa rotação um pouco maior, mas normalmente é 1500 RPM, a 100 km. Então você percebe que realmente ele é bastante silencioso, exceto quando você exige, né? Aí você ouve realmente o ruído do motor invadindo a cabine, o ruído típico, né, de motores tricilíndricos. Ele tem como um aspecto interessante também o fato de contar com sensor de ponto cego, né, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Muito boa de curva, hein?
Então transmite segurança a mais de 100 km por hora, ela realmente a direção fica bem mais firme, né? E posição de dirigir elevada, bem agradável também em utilização rodoviária. O aspecto que chama atenção, o conforto da suspensão e sobretudo o silêncio interno, realmente muito silencioso o carro. Bom pessoal, então aqui a avaliação da nova Montana. Vamos ver como que a nova Montana se comporta aí num piso de chão, né? Esse aqui seria um típico um off-road leve, vai, que é o que normalmente a maior parte das pessoas vai pegar quando compra um carro desse. Mas o objetivo é, por exemplo, você vai para uma cachoeira lá na Chapada dos Veadeiros, você vai pegar piso desse tipo, talvez um pouquinho mais comprometido. Você vai, sei lá, Pirinópolis, você vem aqui na Serra da Graciosa, você pega esse tipo de piso, né, que não é um off-road, não é uma trilha pesada, né, mas é um piso mais comprometido, que aí um carro mais baixo acaba ficando comprometido a utilização, né. É um piso aqui relativamente irregular e novamente você vê a suspensão operando bem. Agora, você tem que tomar cuidado, porque é um piso de baixa aderência, então você vê que você não tem a mesma estabilidade que se você está num piso como um asfalto, por exemplo, né? Vamos ver como é que se comporta aqui numa ultrapassagem numa estradinha vicinal. Agora não vai dar porque tem um cara no sentido contrário, mas vamos aqui, ó, usar tudo. Retoma, legal, hein? Foi de 80 a 120. É a retomada, né, típica de ultrapassagem em estrada vicinal. Muito bem, muito bem. Um modelo que chega num segmento intermediário entre a Fiat Strada e a Toro, né, ali como a Oroch, e um preço, pelo menos na pré-venda, foi bastante competitivo. Vamos ver se eles vão manter esse preço. Evidentemente haverá duas versões, a versão 1.2 turbo de acesso com transmissão manual e também a LT imediatamente acima. Vamos ver como é que vai ficar a precificação, mas o carro realmente agrada bastante, muito sólido, né? Transmite solidez estrutural da carroceria. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação dinâmica da nova Montana 2023, essa configuração Premier top de linha.